Nosso papo hoje é um papo curioso. Nosso convidado se chama Vitor Alexandre Por Deus da Silva. Ele é natural familiarmente da Paraíba e lá pelas andanças dele, ele descobriu com a família dele que a família dele é uma família de marranos, ou seja, uma família de judeus que foi obrigada a se converter para poder sobreviver. O Vitor Por Deus se formou em medicina, esteve em vários países do mundo, mas especialmente foi estudar no Instituto Weizmann e na Universidade de Medicina de Tel Aviv. E nós vamos conversar com o Vitor. Ele é um pesquisador, ele é imunologista, ele tem muita coisa a falar porque ele também é um dos assessores da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o Vitor Por Deus. Eu tenho muita alegria em receber você aqui hoje. Obrigado. Vitor, tudo bem contigo? Tudo bom. Independente de você ter sido indicado por um irmão meu, um amigo, que para mim o que ele fala é lei, que é o meu querido Luiz Roberto Londres, o titular da Clínica São Vicente, eu conheço hoje um pouco mais do teu currículo. Eu queria te cumprimentar por você, em tão pouco tempo de formado, em tão pouco tempo de vida, já ter uma experiência tão vasta. Como é que começou tudo isso, Vitor? Eu agradeço, né, a generosidade das suas palavras. Eu acho que foi a pesquisa mesmo, né? Foi um fato engraçado, porque eu fui para a UF estudar medicina, consegui passar no vestibular e tal, e ficamos 8 meses de greve. E nesses 8 meses de greve eu era técnico em laboratório e fui arranjar um estágio num laboratório de hematologia do Antônio Pedro, da UF, do hospital. E ali eu comecei a fazer pesquisa e não parei mais, que eu tinha 19 anos, então 18 para 19 anos, e não parei mais. Eu comecei a trabalhar com pesquisa, com imunologia. Logo na sequência eu me envolvi com imunologia. E aí comecei a trabalhar com o pessoal da cardiologia, aí fui pro Procardíaco, conheci o Hans, né, Doma, secretário, na época... Hoje secretário de Saúde do município. Diretor de pesquisa do Procardíaco, começamos a trabalhar junto, fazer coisas junto. O Procardíaco financiou a minha vida para Israel, para um centro de doenças autoimunes, que é um dos maiores centros de doenças autoimunes do mundo. E ali não parou mais. Aí eu comecei a me envolver com imunologia, fui pro Weizmann, para outros lugares aí. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez, hoje com Vitor Alexandre Por Deus da Silva. Você vai ver como é que é a vida de um jovem que andou pelo mundo afora, e especificamente em Israel, no Instituto Weizmann, fazendo pesquisas a respeito de imunologia e a respeito de cardiologia. Já já voltamos. Menorá é a sua revista judaica com meio século de informação. Trazemos uma edição especial de colecionador, com as viagens de Menorá por mais de 20 comunidades judaicas pelo mundo. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. O Rio de Janeiro tem paixões tão imensas que foi preciso construir o maior estádio do mundo só para abrigar uma delas. Somos apaixonados pela beleza que nos cerca, pela simpatia que nos define, apaixonados pela vida que no Rio de Janeiro tem um ritmo contagiante. Seja qual for a sua paixão, é muito provável que aqui você encontre a sua cara metade. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900. 3213-7900. Ô Vitor, eu quero falar da tua profissão, mas antes eu quero falar de Israel. Porque muito pouca gente tem coragem de falar sobre Israel, independente da posição política, relativamente ao contexto de Israel no Oriente Médio. O que é que você acha de Israel do ponto de vista político? Israel tem que ceder para os palestinos? Israel tem que tomar tiro e canhão e obus oriundo de Gaza, vindo do Hamas ou da Jihad Islâmica, e calar a boca?
Israel tem que ser ameaçado pelo Irã e achar graça, batendo palma para cachorro dançar, ou, independentemente disso, diferente disso, Israel tem que defender a sua capacidade, a sua condição e a população que tem vivendo no Oriente Médio. O que você pensa da posição de Israel? Eu acho que a defesa da vida, né, e da não violência é sempre um princípio ordenador, ainda mais do povo judeu, né, que foi muito perseguido e muito violentado ao longo da sua história. O Isaac Rabin tinha uma frase que eu aprendi lá que eu achava muito boa, que ele falava assim: nós temos que avançar o processo de paz como se não houvesse terrorismo e temos que combater o terrorismo como se não houvesse processo de paz. Então são preceitos éticos mesmo, né, de você combater a violência e avançar essa discussão. O que eu acho importante, e isso Israel é um exemplo também, é a luta pela democracia, pelo aprofundamento democrático, né, pelo fortalecimento das instituições democráticas, da liberdade do direito civil. Eu acho isso importante porque é o que salva a nossa essência, né, é o que salva a nossa visão de liberdade sobre o mundo e o projeto, que é o projeto de liberdade, de libertação, que é o projeto do Estado de Israel. Você, como velho judeu, cristão novo e novo judeu, como é que você se sentiu em Israel, hein? Pois é, foi um processo muito forte, porque eu me senti em casa e, né, ao mesmo tempo me sentia fora de casa. O que te levou a se sentir em casa? Foi o cheiro da terra, a comida, as cores? Como é que é o teu sentimento? O jeito, é uma coisa muito íntima mesmo, né? Uma coisa muito do inconsciente mesmo, né? A gente vai se apropriando e vai se aproximando e eu consegui trabalhar muito bem lá. Eu fui, né, a ciência israelense foi uma coisa que me ajudou muito e me abriu caminhos muito interessantes. Eu tive esse reconhecimento lá, que foi uma coisa fundamental para mim, né? Sem isso eu não teria feito carreira de pesquisa. E também fui para um centro, o Instituto Weizmann, que é um centro super importante da ciência mundial, e que não é Nova York, não é Boston, não é Paris, não são os grandes centros. É no meio do deserto. Está no meio do deserto, em Rehovot, né, ao sul de Tel Aviv e tal. Então, existe ali uma atmosfera de liberdade de pensamento diferente, que é fundamental para o que eu faço hoje. Né? Eu não estaria hoje na Secretaria de Saúde, trabalhando com o tema de cultura e promoção da saúde e pesquisa, se não tivesse vivido. O cara que me formou lá no Weizmann chama Aaron Cohen, e aqui no Brasil, Nelson Vaz. São os dois únicos fisiologistas imunológicos que existem no mundo. São os dois únicos pesquisadores no mundo que pensaram como que o sistema imune opera na saúde. Aí quando você entende que o sistema imune opera na saúde, muito, aí que você começa a pensar a promoção da saúde. Você começa a ver que tem uma saúde para a gente trabalhar, para a gente desenvolver imunologicamente, né? A dieta, o exercício físico, a autonomia, né? Esses valores imunológicos também. Quer dizer, na verdade, alguém que sofre baques sociais, baques emocionais, que não tem uma vida social rica, tem grandes chances de baixar o seu sistema imunológico e com isso perder a sua saúde. Não há dúvidas, né? A literatura científica está lotada de evidência nesse sentido, que o trauma emocional, a perda do emprego, a dificuldade econômica. Tem estudos importantes da Inglaterra que mostram que classe social infarta mais. Como é que entra o teatro como elemento de cura e de aumento de capacidade do sistema imunológico do indivíduo nesse sistema que você acaba se projetando dentro dele? Está explorando ele. Com essa ida para estudar o teatro, a gente vê isso, né? Que a saúde é a potência máxima da mente e do corpo. E a saúde está muito, muito ligada com o exercício criativo. Tem o trabalho de uma cientista brasileira, Nise da Silveira, muito, muito importante, que ela demonstra isso em esquizofrênicos crônicos, que o exercício expressivo é estruturante do psiquismo. Agora, o que ela fala, como de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? O que ela fala para os esquizofrênicos crônicos é... Eu tenho mais de louco do que de médico. Você tem mais de médico do que de louco. Mas a gente mistura as duas coisas. Então, ela vai demonstrar esse efeito estruturante do psiquismo com exercício criativo. E isso é verdade para todo ser humano. E eu fui entender isso fazendo teatro e trabalhando o teatro de rua também, e trabalhando essa outra perspectiva. E fazendo pesquisa em cima disso, a gente vai descobrir que a origem da medicina é o espaço público, é o comediante público, é o vendedor de ervas, é a pessoa que está mediando aquele lugar ali. E como é que você, com essa estrutura de conhecimento, consegue se inserir
no contexto de uma Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, que não vinha sendo conhecida anteriormente por ser um espaço inovador. Nós não vimos médicos naquela secretaria, tivemos inclusive empresários sendo secretários anteriormente ao Hans, Sim. E hoje você importa do Oriente Médio, importa da tua consciência, da tua capacitação, importa das próprias ruas, dos bairros e das cidades por onde você passou no Brasil, essa condição de recheio da medicina com teatro, agindo em cima da imunologia do indivíduo. Qual é o campo que você encontra na Secretaria de Saúde do município para desenvolver o teu trabalho? Eu sou assessor do secretário, isso facilita muito, né? Eu tenho o apoio político dele, isso me ajuda muito. A Secretaria é um órgão conservador, realmente. Agora, a gente trabalha com essa ideia de um laboratório de política pública, né? Então, a gente vem desenvolvendo protótipos, vem desenvolvendo modelos novos de política pública e experimentando eles o tempo inteiro em território, desenvolvendo experiências concretas. Então, a gente trabalhou a partir do encontro com os mata-mosquitos, né, da Secretaria, com um grupo de mata-mosquitos, problematizamos essa ideia de mata-mosquito, chegamos na conclusão que não adianta matar mosquito, que matar mosquito promove a dependência do cidadão e não a autonomia. E a medicina deve ser prática da autonomia. E aí a gente trabalha com eles e eles criam então um modelo novo de agente cultural de saúde. Esse agente cultural de saúde é um educador freiriano, referenciado nas ideias de Paulo Freire, e um mediador cultural, referenciado na experiência da Nise da Silveira. E começa a trabalhar nos territórios. Isso, no último ano, um ano e meio, alastrou para 14 escolas populares de saúde, que são centros de comunidade, onde não há um programa, onde as pessoas vêm, começam a conviver. A Nise chama de afeto catalisador, né? Que é uma condição básica para o processo de cura, para o processo de aprendizado. Então a pessoa começa a conviver ali e pensar ações culturais, oficinas, oficina de sabão, oficina de ervas medicinais, visitas ao planetário, ao jardim botânico. A gente trabalha muito a educação científica também, para quem quiser, para quem puder, para quem tiver interesse. E começa a desenvolver esse modelo e eles vão fazendo vivências e a gente chega num desenho que é a Universidade Popular de Arte e Ciência, que não tem parede, não tem pré-requisito, porque todo ser humano é curioso e criativo. Tem a rua. E tem os espaços da cidade que precisam ser vividos, os equipamentos públicos, né, que muitas vezes estão mal utilizados, estão subutilizados. Então a gente começou mal conservados. Falta cidadania, né? A gente precisa de mais cidadania. Para a saúde pública é condição sine qua non a cidadania. A promoção da saúde, né? Um indivíduo fortalecido, que sabe o que quer, o que pensa. Você que tem experiência com ex-presidiários, eu pergunto a você o seguinte: qual é a influência do sistema penitenciário, sistema prisional no nosso país, com relação à saúde do preso? É muito ruim. Os relatos que a gente ouve são bastante assustadores. A gente tem tido contato com pessoas e famílias. O sistema prisional acaba não sendo preparado, né, para fazer uma atuação promotora de saúde. Esse desafio da promoção da saúde, não só nos presídios, mas em todos os lugares, né, que os médicos promovam a saúde, que os hospitais promovam a saúde, que os consultórios promovam a saúde, que as indústrias promovam a saúde, porque aí todo mundo começa a trabalhar numa perspectiva diferente, né, de possibilidade de trabalho e tudo. E esse trabalho que a gente desenvolve lá em Vila Aliança, que é uma Coab, né, que tem 40 anos de existência, lá onde eu fui criado em Realengo, né, que é próximo ali de Vila Aliança. Até os 16 anos eu vivi em Realengo. E a gente vê um ex-presidiário, um ex-ladrão, que ficou por 7 anos preso, teve uma experiência religiosa forte dentro um acompanhamento de uma psicóloga também, e sai da prisão com a missão de ser um educador popular. E trabalha um centro... Uma missão imposta por ele mesmo. Decidida por ele. Acho que é a partir das experiências, das revelações que ele teve, mas ele sai com essa ideia de contar a história que ele viveu. Então ele funda, ele mais 2 jovens que estavam também em crise social, fundam o Centro Cultural A História Que Eu Conto. E trabalham essa ideia do protagonismo, né, de que a pessoa pode criar e recriar as suas próprias condições, as suas histórias, a sua vida, a sua condição de mundo. E é possível. A grande notícia que a gente tem é essa, que é possível. Se é possível nesse cenário, né, um indivíduo que foi do crime e ele conseguiu virar essa mesa, eu não tenho muita dúvida. Mas é cultura, né, é a experiência, tem um método de trabalho bastante complexo.
Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas 2016, Prefeitura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, voltados totalmente para viabilizar fisicamente os espaços e as necessidades desses grandes eventos que são planetários. Eu pergunto a você, na tua ótica, o cidadão, a cidadania vai acompanhar a obra física de remodelação do Rio de Janeiro? O cidadão carioca, o cidadão fluminense, ele vai se adequar em termos de consequência da sua atividade humana ao que o prefeito e o governador têm que fazer para beneficiar o Rio em função desses eventos e dar condição ao estrangeiro pela televisão, fisicamente, pessoalmente na cidade, no estado, de se apresentarem num país, numa cidade, num estado competentes? O cidadão, ele vai acompanhar esse ritmo? É uma excelente pergunta. A gente tem defendido lá na secretaria... Eu vou colocar com mais objetividade. Ele vai parar de mijar na rua, ele vai parar de roubar, ele vai parar de dormir a céu aberto e morando na rua, assaltar pessoas idosas, o turista vai ser respeitado, ou seja, na tua ótica, o cidadão vai se redimir? Então, eu acho que precisa de investimento nessa área. Precisamos investir nessa área. Isso também é saúde? Sem dúvida, isso é saúde pública. Isso é a própria saúde pública. Temos que investir em educação com grande força. E a nossa experiência tem revelado a importância da cultura. A cultura que promove a participação social, a cultura que é trabalhada no espaço público, a valorização do espaço público, a autoestima, a cultura do território, a identidade cultural, a raiz, a ancestralidade, né? A gente vem trabalhando nessas comunidades. Agora, por exemplo, nós acabamos de fazer um grande espetáculo público, que é uma feira de saúde, chamada Celebração da Saúde e da Cidadania, no Morro Azul, ali no Largo do Machado. Você vai contar isso pra gente no segundo bloco de Menorá na TV, hoje com Vitor Por Deus da Silva. Ele tem ainda Alexandre, entre o Vitor e o Por Deus, é o nosso entrevistado de hoje, como ele mesmo diz, vindo de uma família marrana, cristão novo, judeu velho, futuro judeu, judeu atual, estudou em Israel e é um brilhante assessor da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro. Não saia daí, nós já voltamos com o Vitor e ele vai contar uma opção de coisa interessante pra gente. Shavuot já passou? Para os samaritanos, sim. Foi no dia 24. Centenas de membros dessa seita ancestral se reuniram no topo do Monte Gerizim para acompanhar o nascer do sol como parte de sua peregrinação de Shavuot, festa que celebra a entrega dos mandamentos de Deus aos hebreus. A religião samaritana é a que mais se assemelha ao judaísmo, com diferenças muito marcantes. Eles acreditam ser parte dos israelitas originais, que não foram exilados da Babilônia. Para eles, existe apenas a Torá pura, escrita em hebraico arcaico. Não existem interpretações rabínicas como o Talmud, que se tornou parte do judaísmo da diáspora, porque os samaritanos acreditam que nunca foram dispersos. Jerusalém não é o centro da sua religião, e sim o Monte Gerizim, onde há seu templo, e Abraão ofereceu seu filho Isaque ao sacrifício. O termo samaritanos não tem nada a ver com a expressão bons samaritanos. Vem de Samária, em hebraico Shomron, que por sua vez vem de Shomrim, que originalmente não é guardas, e sim os que guardam, que mantêm a lei, que naquela época era a lei da Torá. Temos uma pergunta para você. Você ouviu essas semanas algumas ONGs de direitos humanos ou partidos de esquerda pedindo para os muçulmanos pararem de se matar? Algum lamento oficial de Chaves, Morales, Castro ou outros assemelhados pelos mortos nas ruas da Líbia, no Iêmen, no Bahrein e agora na Síria? Algum clérigo muçulmano, grande líder televisivo ou pequeno líder de comunidade pedindo para os governos muçulmanos pararem de massacrar civis muçulmanos? Não ouviu? Nem nós. A agitação do dia a dia requer cada vez mais sua atenção.
E a visão dinâmica é uma das mais importantes ferramentas que você pode contar. Buscando mais segurança, tranquilidade e conforto em sua visão, a Rodenstock lança as lentes progressivas digitais Life 3D. Maior abertura de visão em distâncias próximas, intermediárias e longas, aumento de contrastes e a melhor definição de imagem. Rodenstock German Eyewear, sua melhor escolha em lentes e armações, encontrada nas melhores óticas. Inventividade, criatividade e ousadia são marcas do Rio de Janeiro há muito tempo. Aqui surgiu o frescobol e foi criado o futevôlei. Aqui o homem pode voar, o tempo parar. Uma ideia nova surgir na mesa de um bar e ganhar o mundo. Promovemos talentos e empreendedores e somos o estado que mais recebe investimentos no país. O Rio de Janeiro voltou a sonhar e a realizar. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil. Tudo certo? E a minha nota carioca? Agora, toda vez que você pagar por um serviço, pode ser o estacionamento, academia de ginástica, lavanderia, peça a nota carioca e informe o seu CPF. Você ganha descontos no IPTU de 2012, ajuda o Rio a ficar ainda melhor e pode ganhar prêmios em dinheiro. Prontinho, senhor. Seja um carioca nota 10, peça a nota. Quanto mais você pede, menos IPTU você paga. Nota carioca. O Rio pede, o Rio ganha. Informe seu CPF e receba a nota por e-mail. Bem, Vitor, voltando à vaca fria, tudo aquilo que a gente falou de cidadania vai acontecer? Então, a gente tem trabalhado e proposto muito a questão da cultura, né? A cultura como forma de fazer o homem, de fazer a cidadania, de desenvolver o pensamento e a autonomia do sujeito. E aí nós fizemos agora, por exemplo, dando um exemplo de uma experiência nossa, uma celebração da saúde e da cidadania no Largo do Machado, em cooperação com a Escola Popular de Saúde do Morro Azul, que é uma comunidade vizinha ali e tudo. E lá no Morro Azul tem 2 agentes culturais de saúde, o Aldeci e o Paulo Henrique, que são ex-mata-mosquitos e que trabalham já convivendo com a comunidade, conhecem as pessoas, sabe quem trabalha com reciclagem, quem é a membra mais velha, qual é a história da comunidade, como é que eles fizeram e tudo. E nós fomos lá conhecer isso e fizemos um grande espetáculo, apresentando todas essas novidades, né, que estavam lá e que ninguém sabia, para a própria comunidade. Isso tem um efeito de estruturação mesmo, estruturação cidadã. E de elevação da autoestima. É uma coisa impressionante. É um eixo fundamental. Isso chama-se educação patrimonial, que é você conhecer de onde você vem, para onde você vai, né, quais são as suas possibilidades e as suas responsabilidades no mundo. E trabalhar a competência, e não trabalhar a carência. Essa que é a grande diferença. Quais são os conflitos dentro da Secretaria de Saúde do município com relação à tua ótica, à tua visão e ao trabalho que você vem desenvolvendo? Eu diria assim que nem é particular da Secretaria Municipal de Saúde, ou do Ministério da Saúde, ou da Organização Mundial da Saúde. É um problema do conhecimento biomédico atual, que é a incapacidade de fazer promoção da saúde. Nós não sabemos o que é saúde. Se a gente vai nos livros de imunologia, que é o campo de onde eu venho, não há uma descrição científica do que é atividade imunológica na saúde. Então, o tempo inteiro a gente pensa em doença, em alergia, em infecção, em doença autoimune, trabalha muita inovação nesse sentido, mas e os processos de fortalecimento da saúde básica, né, da prevenção? E na Secretaria de Saúde, o que predomina ainda, isso não é particularidade nossa, é particularidade das Secretarias de Saúde do mundo inteiro, é o chamado paradigma preventivista, que fica, olha a tuberculose, olha o HIV, olha a dengue, olha não sei o quê. E embaixo daí não tem um processo de fortalecimento, não há uma abordagem ao cidadão. A gente trabalha nessas 14 comunidades e trabalhando com cultura, por exemplo, uma experiência inovadora que nós estamos muito entusiasmados, é uma colaboração com o terreiro de Candomblé, lá em Água Santa. E nós temos lá a Escola Popular de Saúde Iemanjá. Então a gente tem uma convivência com as crianças, com as pessoas do terreiro, com as pessoas que estão ali, que a gente fica sabendo que tem pai viciado em crack, que tem mãe que está com problemas. Isso é caminho de falta de saúde mais à frente do restante da família. Precisa abordar, precisa chegar nessa família. O programa de saúde da família, que trabalha com essa visão de acompanhamento das comunidades, conhecimento profundo, ele, se não for reformado para uma visão de promoção da saúde, de valorização desse processo cultural, educação patrimonial, a promoção da autonomia e da identidade, ele vira um processo de medicalização, que é aquela coisa que nós mete remédio para dentro do bicho. Remédio, muito remédio. Nós temos cada vez mais remédio e cada vez menos saúde, né? Isso é um dilema, é uma crise científica, ética, filosófica da medicina, né? Você me disse que tem uma patente em pesquisa. O que você descobriu?
A gente trabalhou um modelinho... A gente sou eu, né? Eu e um grupo de imunologia. São vários. Aí não dá pra... Não é só você. Não é solo, né? Tá. É um modelo que a gente pega anticorpo humano e dá para os camundongos beberem esse anticorpo. Esses camundongos, eles têm um defeito genético que desenvolve aterosclerose, que é o espessamento das artérias, né, que levam ao infarto e ao derrame. Eles desenvolvem aterosclerose na adolescência, grave. E quando a gente dá o anticorpo para beber, isso freia. Isso previne. Freia a aterosclerose, que é um processo imunológico também, né? É um processo imunoinflamatório. Então, teoricamente, não faria nenhum sentido, né? Você usar o anticorpo, que deveria defender o organismo, para frear o próprio processo inflamatório do organismo. Mas aí, se a gente trabalha com a ideia de que o sistema imune é um sistema que trabalha no viver, nos mecanismos do viver, que algumas informações assim que geralmente assustam aí as pessoas, né? Que é o seguinte: a gente tem 300 metros quadrados de intestino, né? Pega o intestino de um ser humano. E médio são 300 metros quadrados. Uma quadra de tênis. Certo. E nesse intestino, você tem 100 trilhões de bactérias. Em comparação que convivem harmonicamente e felizes. Felizes, fundamentais para nós. Sem elas, nós não viveríamos. Elas sintetizam substâncias, metabolizam gorduras, açúcares, fundamentais. Então, a gente convive muito bem com as bactérias. E nesse intestino... Com o nosso jardim zoológico O jardim zoológico. Nós somos um ecossistema. Claro. Não somos um exército de soldados atacando um ao outro. E aí, esse sistema imune, que está ali no intestino, de cada 3 células, uma é um linfócito, né? Então tem muito mais linfócito no intestino do que no resto do corpo, está o tempo inteiro assimilando a dieta, participando dos mecanismos do viver, regenerando os tecidos, controlando o fluxo sanguíneo, fazendo a arrumação da casa, né? Fazendo a arrumação da casa, que é a fisiologia do sistema imune. Então isso abre para nós uma perspectiva de promoção da saúde. Por quê? Se a gente vai lá na medicina grega, lá no Hipócrates, ele falava, a base da vida saudável é dieta, a gente é o que come. Exercício físico, música e meditação. Então você pensa, se a gente começa a avançar uma política pública, cultural, educativa, de emancipação, de exercício criativo, entender que todo ser humano pode ser artista, que todo ser humano pode ser cientista... Eu pergunto a você, nessa linha de raciocínio, deveríamos caçar as licenças de Bob's, McDonald's e Companhia Limitada, eu acho por exemplo? Um debate público importante, porque é um atentado contra a saúde pública. Né? As pessoas se alimentam de forma autoagressiva mesmo, né? Mas você não acha que as pessoas se alimentam como elas podem se alimentar? Elas se alimentam, não seria como elas veem na televisão? Pois é, elas não se alimentam, por exemplo, com aquilo que está ao alcance delas? É a cultura, justamente, né? O que faz a dieta também é a cultura. Você chega numa churrascaria, por exemplo, e ao invés de pedir uma picanha sangrenta, você pede legumes na chapa sem gordura, o maître se assusta, pensa que você é maluco. Acha que isso é uma normalidade. E onde é que entra o governo numa história dessa? Eu acho que o governo tem um papel fundamental. O governo, ele pauta essas discussões, ele promove esse pensamento, promove esse debate. O recurso público está todo lá, é muito dinheiro. O cidadão precisa participar dessa gestão, né, desse trabalho. É isso. Mas ele não sabe. É a cultura. Como é que ele vai saber onde andar se ele não foi ensinado? Pois é. A importância da cultura mesmo, né? Isso tinha que estar na televisão, tinha que estar nos lugares, tinha que estar nos debates o tempo inteiro. A cidadania, a participação... Qual é a influência que a Secretaria de Saúde tem, por exemplo, na compra das merendas escolares para as escolas do município? Existe o Instituto de Nutrição Anis Dias, que é um órgão muito forte aqui da cidade, um órgão que tem 60 anos de história. O doutor Heitor Anis Dias, né, um médico importante, militava essa área da alimentação, que é uma área essencial, né, para a saúde humana. E eles fazem esse acompanhamento, eles acompanham a merenda escolar. A diretora Fátima, a gente até trabalha muito junto. A gente faz com as escolas populares de saúde oficinas de alimentação saudável, que é cozinhar junto e conversar sobre o que cozinhou. É uma coisa muito forte, porque cozinhar todo mundo entende também, né? Alguma coisa, cozinhar, colocar atleta em clube de futebol, quer dizer, dirigir a seleção brasileira, nós todos aqui sabemos um pouquinho. Sabe um pouquinho, né? Você vai mexendo com uma coisa que as pessoas já sabem. Para nós médicos, isso seria muito importante de ser entendido. Você tem orgulho de ser carioca? De trabalhar na Secretaria de Saúde? Muito. Você tem prazer com o trabalho que você realiza? Muito. Ou você tem que ficar escalando com o dente a cada dia algumas pedreiras? É matar um leão por dia, né? Não, se fosse só matar um leão por dia era fácil. Só que você tem que matar um leão por dia e colocar no horário nobre da TV Globo. Pois é, da TV Globo. Mas tenho muito orgulho de trabalhar pelo Rio de Janeiro, é a cidade
que me acolheu, que acolheu minha família, que é uma cidade maravilhosa, é um povo maravilhoso. Essa diversidade, né, que o Brasil acolhe, constrói, é o sonho da democracia, né, na terra, uma relação melhor. Agora, é uma cidade também maravilha mutante, sangue quente, né, que tem inequidades monstruosas. A situação das favelas do Rio de Janeiro, né, com os avanços que nós estamos acontecendo agora, nós estamos olhando isso, a falta de saneamento básico, o lixo. A coisa mais grave que eu vejo hoje nas favelas é o abandono de si próprio. Agora, olha só, você não sabe, mas você está conversando com o autor da Lei Favela Bairro. Então, eu fui vereador no Rio de Janeiro. Sim, eu sei. E eu fiz uma lei chamada Pro Favela. O César Maia recebeu das minhas mãos essa lei já sancionada pelo anterior prefeito, que era o Marcelo Alencar, trocou o nome Pro Favela para Favela Bairro e executou essa lei para a alegria de toda a sociedade do Rio de Janeiro e também minha. O fato de eu não ser reconhecido como autor desse trabalho não me faz a menor diferença. Mas o que eu quero te dizer é que há 25 anos atrás eu já sabia que não era mais possível conviver com vala a céu aberto, não era mais possível conviver galinha, porco, carneiro, cabrito e crianças sem fralda, com o pipiu de fora, sentando a bundinha na lama para poder continuar vivendo. Eu sabia que era impossível conviver com a falta de estrutura de uma escola profissionalizante, de uma creche, educação séria, enfim, de condições mínimas de esgotamento de água, até de água potável, para que as pessoas pudessem continuar vivendo no seu ambiente, onde elas nasceram e onde elas conhecem o que é a vida. Hoje, a gente vê isso aí avançando bastante. Então, eu pergunto a você se você confia no Rio de Janeiro. Eu confio no povo do Rio de Janeiro, sem dúvida. É um povo maravilhoso. O Rio de Janeiro, para mim, é a capital cultural, né, do Brasil, acho que não tem muita dúvida disso. É uma cidade extremamente criativa, né? É uma cidade que produziu o maior teatro do mundo, o maior carnaval do mundo, o samba, que é uma das manifestações populares mais poderosas do mundo. E esse ambiente da favela, você vê a competência que ele tem também para certas produções, para certas ações. A gente, com essa coisa do teatro de rua, do teatro, eu acabei de dirigir uma ala na Mocidade Independente Padre Miguel. E uma ala no desfile da avenida? Dentro do desfile, da Marquês de Sapucaí. Uma ala teatralizada, com atores, o Amir Haddad também no alto do carro e tudo. E a gente vê como é potente, como é poderoso, como é singular, como é uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo e que a gente pode usar isso para promover saúde, para desenvolver cidadania. Tem uma música de um poeta amigo meu lá do Ceará que ele fala: "Simbora homem, deixe logo de bobagem, a arte é a nossa linguagem de tecer cidadania." Vamos voltar para a tua família. Você se viu judeu de que jeito? Na adolescência. O que aconteceu contigo? Eu comecei a perguntar. Mas por quê? Porque não se sabe a origem da família, né? Você começou a perguntar pela sua família? Pela minha mãe. De onde veio a minha família? De onde vem, qual é? E aí me conta essa história. E aí fala, não sei direito, ninguém sabe direito e é um assunto que não se conversa, né? Não se fala, é um assunto proibido. Era um assunto proibido, né? E eu comecei a perguntar e começar a ver que tem diferença de hábito, tem diferença no jeito de varrer a casa, no jeito de comer, né? Tem diferença no jeito de enterrar as pessoas. E fui entendendo, né? E vendo, e aí fui olhando a história, fui atrás dos antepassados, e eram todos cristãos novos, famílias endogâmicas no sertão da Paraíba. E quando você foi comunicando isso para o restante da tua família, qual foi a sensação dessa gente? Mal, não recebem bem a ideia. É uma ideia... Não querem ser felizes. Acho que foram ensinados, né? Acho que depois que você... Ensinados pelo medo. Pelo medo, é sobrevivência, é resistência cultural. É uma resistência, então é uma coisa muito forte. Você se sente judeu? Eu me sinto muito judeu numa coisa do estudo, da ciência, do trabalho, a ideia de liberdade. E onde é que você não se sente judeu? Acho que um pouco Eu não acho que isso seja... Eu acho que os grandes judeus da história eram todos revolucionários. Eram todas pessoas que promoveram grandes transformações. O Marx, o Spinoza, que era marrano e tudo. O tal do Jesus. Jesus, né? O Freud, o Einstein. Moisés, o Einstein. Então eu acho que o judeu, ele é um construtor do Ocidente. Ele é das figuras que estava sempre lá. Mas não estava no lado de cima.
estava no lado de quem estava sendo perseguido, quem estava sendo escorraçado, quem estava sendo discriminado. Então, quando eu vejo certos elementos da comunidade judaica apoiando certas ações contra as populações menos favorecidas, o meu lado judeu se sente incomodado. Eu falo, pô, a gente é sofredor, a gente sofreu muito ao longo dessa história, nós temos que estar do lado dos oprimidos e não do lado dos opressores. Então, e hoje existe um pouco, né, essa coisa, mas pode tudo, né? Os dois lados são possíveis. Muito bem, estamos encerrando com Vitor Alexandre Por Deus da Silva o segundo bloco de Menorá na TV de hoje. Não saia daí, porque nós vamos conversar com o Vitor agora a respeito das pesquisas que ele faz, a respeito do Instituto Weizmann, a respeito da Universidade de Medicina de Tel Aviv, e tem muita coisa interessante que você vai saber a partir do nosso terceiro bloco. Não saia daí. A paradisíaca ilha grega de Corfu tem uma sinagoga do século XVII, remanescente do gueto da cidade. Foi construída no estilo veneziano da época e é a única da ilha que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. 2 homens que já estão presos a invadiram às 3 da manhã antes de Pêssar. Empilharam todos os livros de oração e os rolos de Torá no tapete e tacaram fogo, destruindo todo o material religioso judaico, em mais um crime de ódio gratuito. No dia 20 de abril, mais de 3.000 peregrinos da Igreja Síria Ortodoxa, da Greco-Ortodoxa e da Igreja Copta, junto com seus bispos, participaram da cerimônia de batismo da Páscoa em Qasr al-Yahud, o castelo dos judeus, no Vale do Rio Jordão, na área palestina da Samária. Os peregrinos foram acompanhados por soldados israelenses e oficiais da divisão do Vale do Jordão e da administração civil, quase todos desarmados. O local foi reformado este ano para acomodar um maior número de peregrinos. Com a estabilidade de quase 20 anos na região de Jericó, o fluxo de peregrinos cristãos tem aumentado consideravelmente. מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
O Rio de Janeiro tem paixões tão imensas que foi preciso construir o maior estádio do mundo só para abrigar uma delas. Somos apaixonados pela beleza que nos cerca, pela simpatia que nos define, apaixonados pela vida que no Rio de Janeiro tem um ritmo contagiante. Seja qual for a sua paixão, é muito provável que aqui você encontre a sua cara metade. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil. Bom, eu quero saber de você, Vitor, quem são, não por nomes que nós não temos que citar nome de ninguém, mas o que é que são esses judeus que apoiam a má atividade contra os oprimidos? A indústria bélica, né? A indústria farmacêutica, muitas vezes, acabam tendo uma atuação de promoção da ignorância. Né? Mas você acha que a indústria bélica ela está apenas sendo construída por judeus? Claro que não. Há judeus na indústria bélica? Um setor também que é importante de ser pensado é o capitalismo financeiro, né? O especulativo, que é uma coisa que precisa ser controlada, né? E você também imagina que são só os judeus? Não. Os banqueiros? Não tem. Não, tem umas grandes famílias, né? Rothschild e tal. Sim, uma família Rothschild é uma família. E todas as famílias de banqueiros na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, não são judeus? Então, o que eu quero dizer a você é que é um tema delicado do ponto de vista do perigo do equívoco. Claro. Quando nós classificamos, seja lá quem for, generalizamos. Então, como você compreende isso, talvez até melhor do que eu, e eu te perguntei como é que você se sente bem sendo judeu e como é que você se sente mal sendo judeu, eu agora posso entender que você apenas se sente bem sendo judeu. O que você se sente mal é com certas práticas que certos judeus também praticam, que são práticas ruins, mas que são acompanhadas por todos os segmentos, de cada etnia que nós conhecemos com certeza. No mundo. Acho que precisa a reflexão sobre a história do povo judeu, né? Isso é uma coisa importante e fundamental, eu acho. Se a gente olha mesmo a história do povo judeu, é uma história de perseguição, de violência, de opressão. Então nós temos obrigação de não cooperar e não participar de nenhum tipo de política que seja nociva à população mundial. À humanidade. À humanidade. E o que você trouxe de Israel que você jamais vai esquecer na tua vida, dentro do teu coração? Olha, é uma pergunta difícil. Mas se você simplificar a tua resposta, ela é facílima. Então eu vou responder por você. O que eu trouxe de Israel nas minhas mais de 50 viagens que eu fiz a Israel e voltei para o Brasil, que é o meu país, onde eu nasci? Eu não posso viver sem o hummus e sem o pão árabe, sem a pita. E sem o falafel. Isso é que eu nunca mais vou esquecer. Isso. E uma coisa que eu entendi melhor, sabe? Essa coisa dos movimentos, é uma coincidência, né? As coisas são coincidências muito estranhas. As 3 vezes que eu fui para Israel, eu fui para Amsterdã, que é onde tem uma comunidade marrana vinda de Portugal, que se desenvolveu ali, que fazia a ligação do Oriente com o Ocidente. Uma comunidade judaica espetacular, né? O Spinoza, que é o meu grande ídolo, vem dali, né? Então... Você sabe que o Spinoza está enterrado numa igreja em Roterdã. Visitei. Eu tenho uma fotografia curiosíssima, porque eu tomei conhecimento, como você também, e quem estuda isso acaba sabendo. O Spinoza foi excomungado pelos rabinos da época, pela comunidade judaica de Amsterdã. Aos 23 anos. Muito jovem, muito inteligente, muito competente naquilo que ele dizia e que muitos não entenderam. Eu tenho uma fotografia que eu tirei do túmulo do Spinoza, nessa igreja, curiosamente com um corvo enorme em cima da lápide dele. Então, como você mesmo disse, a comunidade judaica da Holanda era fantástica, vinda de Portugal e da Espanha. E, enfim, chegaram até aqui ao Brasil e depois foram embora daqui e fundaram Nova York. Foram para Nova York, Nova Amsterdã. E se dispersaram também pelo sertão, né? Essa comunidade holandesa, uma parte dela vai para o sertão, vai se esconder no sertão. E você sente que a tua origem, ela é mais oriunda do Marrocos, é mais oriunda... a tua origem judaica ela é mais oriunda do norte da África, sefaradi? Sem dúvida. As práticas, né? A comida da família.
Mas voltando para Israel e deixando um pouco a comida de lado, o que você trouxe além dos cheiros, do gosto, das cores de Israel que te emocionou? A coisa que está sempre recorrente na minha história também é a coisa da ciência. E isso em Israel foi muito importante, porque lá a gente trabalhou com ideias que são ideias alternativas da ciência internacional. Então a gente começa a ver que tem uma revolução científica em andamento, em curso. No domínio da biologia, gente de Israel, lá eu trabalhei também com gente que faz evolução, com física. Um ambiente muito legal, muito próspero, muito positivo, do ponto de vista científico e intelectual. E quando eu volto para cá, eu volto fortalecido, eu volto com outra visão. O outro imunologista com quem eu trabalho também na UFMG, em Belo Horizonte, o Nelson Vaz, vai também ajudar a arrumar essas ideias. E tem uma terceira figura, que é Humberto Maturana, que é um neurobiólogo chileno, que está no Chile com 82 anos, e que trabalha uma concepção integrativa de biologia, não competitiva, explica bem melhor os fenômenos e permite a gente, nós médicos, cidadãos e pessoas, pensar o que é a vida no viver normal, né? O que nós estamos fazendo o tempo inteiro, o que nós somos nessa natureza. Isso para fazer política pública é fundamental. Né? Para fazer política pública e para organizar a cidade tem que entender de gente. O que é a natureza humana? Isso é uma pergunta que o Spinoza faz na obra dele, né? O que é uma vida humana? E eu pergunto a você, além da pergunta que você acaba de lembrar que o Spinoza fazia, se nós estamos caminhando para o matadouro ou para o nirvana com a nossa prática de vida? Estamos caminhando para o matadouro, né? Sem muita dúvida. E por quê? É só olhar os parâmetros, né? O Brasil deu uma melhorada nos últimos anos, a saúde pública deu uma melhorada, a mortalidade está caindo do país, a gente está aumentando a longevidade. Agora, tem ainda o campeão mundial de hanseníase. O Rio de Janeiro é o campeão mundial de latino-americano de tuberculose. A condição sanitária das nossas comunidades é medieval, né? Temos setores legais que funcionam, mas o todo está muito mal pensado. Aí que o Spinoza tem uma importância fundamental, que é pensar o todo, pensar a saúde pública, pensar a cidade, a democracia, a liberdade. Então, a gente fez lá na secretaria algumas oficinas de Spinoza, foi uma coisa assim muito surpreendente tudo. E chamamos lá o Maurício Rocha, que é um professor de Spinoza, um amigo querido. E chegamos nesse conceito de saúde que o Spinoza propõe, né? Que é essa ideia do conhecimento. O conhecimento e a potência máxima da mente e do corpo, que é a criatividade. É a criatividade. Todo ser humano cria o tempo inteiro. Ele pode não ter consciência disso e repetir o que vê na televisão, né? A gente imita. Temos compulsão por imitar. Mas se você para de ter compulsão por imitar e pensar um pouco, opa, o que pode ser diferente? Né? Quais são as possibilidades minhas? O que eu quero fazer mesmo tal? Aí a arte entra muito bem e muito adequada nesse campo. Você tem peça escrita por você? Eu tenho. Eu tenho um roteiro que está... O último que eu estou finalizando aí, que está em processo mais para o fim, é uma peça sobre a Anísia da Silveira. Você gosta de atuar no palco? Muito. É alguma coisa que te dá prazer? Muito, muito. Eu mais do que no palco, eu gosto de fazer na praça. A gente vai estar agora em Campo Grande, por exemplo. A praça é o palco do bairro. A praça é o maior palco. Claro. O Chaplin fala isso no Lúcio da Ribalta, né? Ele fala, se a rua é o maior palco, aqui é o mais digno de todos, né? Se o mundo é um grande palco, a rua é o mais digno de todos. Então a gente faz essas feiras de saúde, que é teatro medieval, né? Teatro de feira. Que a gente monta umas feiras que tem doação de muda, pressão arterial, educação para dengue, educação para tuberculose. Faz uma tenda dos milagres, que a gente brinca, e apresenta, chama artistas, músicos e tal, e apresenta os artistas das comunidades. Então tem bloco de carnaval, tem capoeira, dança afro. E isso aí, acontece de quanto em quanto tempo e em que roteiro? Uma vez por mês, a gente está sempre numa escola popular de saúde nossa, porque esse trabalho precisa estar acoplado com o trabalho de mobilização do território e educação patrimonial. E a gente faz isso em parceria com a Rádio Tupi, com a Rádio Nativa. É uma mobilização enorme, cresceu. A gente está há 2 anos fazendo isso, já na verdade, mas agora já está... No último sábado retrasado, que foi no Largo do Machado, foram mais de 3 mil pessoas andando por essa feira e participando e cantando. E a promoção da saúde, né? Isso que é a coisa que eu fico mais forte, assim, que o médico, ele tem que promover a saúde. Ele tem que emanar boas imagens, emanar boas palavras, emanar boas energias, né? Porque o Londres, a gente estava conversando muito sobre isso, que remédio para doente é médico.
É isso, é o afeto que cura. O remédio é importante, tem que tomar um antibiótico, a vacina, tudo, é claro que tem. Mas fora dessa base da promoção da saúde, esse afeto catalisador, essa arte de curar, a medicina vira uma carcaça vazia. O Londres, a mim, me impressiona profundamente pela concepção que ele tem do papel do médico junto ao ser humano. Exatamente. E na medida em que ele conhece isso profundamente, ele vai diminuindo a importância dos medicamentos, ele vai diminuindo a importância dos exames, ele vai diminuindo a importância daquelas prescrições de certas, como é que eu poderia te dizer, de certas pesquisas, muitas vezes desnecessárias, que estressam muito mais o paciente do que ajudam, o que poderia, numa pequena conversa até, o médico descobrir o que o camarada tem, sem grandes invasões. Então eu sou um fã do Londres e fiquei muito feliz de saber que o Londres é seu fã. E você é fã dele. Como ele me indicou para você, eu não te conhecia, eu tenho o maior prazer de bater esse papo contigo aqui. Prazer. Papo espetacular, e eu espero que o Eduardo Paes, que é o meu prefeito querido, em quem eu votei e a quem eu aplaudo diariamente, que ele se mire nas pessoas como você para enriquecer as secretarias todas sob o cuidado que ele tem. Tomara, né? Eu acho que a gente tem trabalhado. O prefeito tem, inclusive, participado de algumas ações, participou mais no passado até, e nós estamos produzindo. Eu acho que é importante. Uma coisa que eu gosto de falar do Londres, ele é um sacerdote da arte de curar, né? Ele é uma referência. A gente precisa reunir esses sacerdotes, essas pessoas que lutam, né? Que estão ali acreditando numa outra maneira de fazer. E fazer com que o pensamento deles se transforme numa prática mais ampla, acessível, mais generalizada, eu também acho. O que você teria a dizer aqui, olhando para essa câmera, para o cidadão do Rio de Janeiro com relação à Secretaria de Saúde Municipal? Que nós precisamos de participação social. Está claro, todos nós, né? Nós na Secretaria e as pessoas junto. É um desafio cultural, as pessoas estão imobilizadas pela cultura e podem estar mobilizadas pela cultura também. Então o exercício criativo é uma prática possível para todos e que vai ter benefício para todo mundo e que começa a dar a noção do indivíduo que ele cria e recria o mundo à volta dele. E que a gestão pública, a gestão dos nossos recursos, dos recursos públicos, que são muitos, ela precisa dessa participação. Ela precisa da fiscalização nos conselhos distritais de saúde, nos conselhos municipais de saúde, a ocupação e a vitalização desses espaços como espaços de proposição, de desenvolvimento. Nós, nessas escolas populares de saúde, Ronaldo, a gente tem parcerias com lideranças, com pessoas, com atores de território e tal. E aí a gente fica muito surpreso. No Morro do Urubu tem a Soninha, que é uma cidadã de primeira classe, que luta há 30 anos pela saúde pública da comunidade dela. No Morro do Adeus tem a Marisa Nascimento, que luta há 30 anos pela saúde pública da comunidade dela. E as mulheres têm um papel, parece que é um papel importante, porque a mulher que guarda a vida, né, que guarda as tradições. Que traz a vida no seu próprio corpo, né? Então a gente vê que tem cidadãos assim muito comprometidos e muito comprometidos com a coisa pública, com a causa pública, só que a gente está isolado. Está todo mundo isolado, a gente está achando que está sozinho nessa luta, e não estamos. Não estamos. A cultura tem esse papel de integrar, de fazer, de apresentar, de valorizar. Não podemos valorizar a futilidade, a ignorância, a competição louca, né? O reality show que coloca as pessoas para puxar o tapete uma da outra o dia inteiro. As pessoas assistem isso e repetem isso, sem raciocinar mesmo. Então, é isso que eu acho mais importante. Na saúde pública, a gente precisa de cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do seu espaço, cuidar da cidade, cuidar do nosso futuro, desse projeto de sociedade que nós estamos fazendo. Então é a ética do cuidado, é a arte de curar. Muito bem. Nós estamos chegando ao final desse Menorá na TV, que eu considero que foi espetacular. Eu quero oferecer a você, Vitor Alexandre Por Deus da Silva, os microfones e as câmeras de Menorá na TV, para que você deixe a sua última mensagem e se despeça dos nossos telespectadores. Agradecer muito, também adorei a conversa, né, a gente foi descobrindo aqui assuntos, e dizer que saúde é alegria, que o que cura é a alegria, que é a alegria que acaba com os preconceitos, que faz o encontro entre as pessoas, que permite uma outra relação, uma outra construção,
e que libera a consciência, que permite a gente trazer novas possibilidades. Eu falo muito isso na praça, né? Saúde é alegria. Quem não se comunica se trumbica e quem não se movimenta se arrebenta. Ou melhor, cobra que não anda, não engole saúde. E, se Deus quiser, semana que vem, Menorá na TV estará entrando no ar de novo, para a tua alegria e para a minha, nos horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer, num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir. Mude já por apenas R$ 141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Menorá é a sua revista judaica com meio século de informação. Trazemos uma edição especial de colecionador, com as viagens de Menorá por mais de 20 comunidades judaicas pelo mundo. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Inventividade, criatividade e ousadia são marcas do Rio de Janeiro há muito tempo. Aqui surgiu o frescobol e foi criado o futevôlei. Aqui o homem pode voar, o tempo parar. Uma ideia nova surgir na mesa de um bar e ganhar o mundo. Promovemos talentos e empreendedores e somos o estado que mais recebe investimentos no país. O Rio de Janeiro voltou a sonhar e a realizar. Rio de Janeiro, marca registrada do Brasil. Hava